Muito boa tarde a você, seja bem-vindo a mais esta edição do Opinião Cidade aqui na TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto. Nesta Semana Santa, semana de feriados, semana especial, semana de reflexões. E para isso, nós convidamos hoje uma pessoa que certamente você conhece. Você que está em casa conhece, já viu muitas vezes, já ouviu muitas vezes e certamente tem referências muito positivas a respeito dessa pessoa. É o padre Jarbas Brandini Dutra, da Igreja Nossa Senhora do Sagrado Coração, a Redentora, em São José do Rio Preto. Padre Jarbas, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Agradeço também ao Wilson Beluco, do Rotary Club, que na verdade foi o porta-voz do convite ao Padre Jarbas. Quem trouxe o Padre Jarbas deve ter sequestrado o Padre Jarbas aí nas muitas atribuições que ele tem lá na igreja e trouxe para participar do nosso programa, né, Wilson? Obrigado também pela sua participação em nosso programa e pela ajuda, trazendo essa pessoa que a gente já queria ouvir há tanto tempo aqui. É verdade. Uma boa tarde a todos os telespectadores. Mais uma vez, uma alegria estar aqui hoje com você, Rei. E é uma solicitação sua, né, para trazer o Padre Jarbas. E hoje você usou o termo correto, sequestrei o Padre Jarbas, porque imagina, na Semana Santa, todas as atribuições que ele tem, e nós conseguimos esse tempinho para vir aqui, porque é importante, o Padre Jarbas tem essa consciência e sabe da importância de prestação de contas para a comunidade. Nós vamos poder falar um pouquinho hoje sobre o nosso trabalho no serviço social, sob a orientação dele, naturalmente. Então, foi realmente uma luta eu ter conseguido, mas ele encaixou a agenda lá e arrumou esse tempinho para a gente. Que bom para a comunidade que vai ter a oportunidade de ouvi-lo falar aqui. Muito obrigado. Bem, o Padre Jarbas, há alguns anos foi homenageado durante sessão solene na Câmara Municipal, recebendo das mãos do autor da proposta, o vereador Jorge Abdanur, o título de cidadão honorário rio-pretense, pelos relevantes serviços prestados à comunidade rio-pretense. Padre Jarbas é de Guapiaçu, né, Padre Jarbas? Sim. Nascido em Guapiaçu. Nasci em Guapiaçu. Ocupou o cargo de assessor diocesano do projeto social da Diocese em São José do Rio Preto. Já tem quase 23 anos à frente da comunidade da Redentora, cuja paróquia assumiu no dia 31 de dezembro de 1991. Com os nossos agradecimentos ao senhor mais uma vez, Padre Jarbas, eu queria que o senhor explicasse como é que funciona hoje na Diocese de Rio Preto essa subdivisão dos projetos sociais, o que é que está em vigor, o que é que está acontecendo na nossa Diocese. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar também todo telespectador, agradecer essa oportunidade de estar aqui, ao Rei, de um modo especial, e Reis. Rei, é um Rei? Y, é um só. Então, e isso que me trouxe, que a gente trabalha junto já há muito tempo, e dizendo que a Diocese, ela tem todo um planejamento de trabalho que é articulado, inclusive, com o trabalho da Igreja no Brasil, com a CNBB. E isso já vem desde depois do Concílio Vaticano II. O Concílio terminou em 65 e o Brasil já tinha um plano de pastoral para o Brasil. Não era um projeto ainda, mas logo se tornou um grande plano. E as dioceses seguem mais ou menos essa orientação, com liberdade e contexto próprio de cada uma. Mas em Rio Preto nós temos aí 5 projetos que vão como resposta a esses apelos da comunidade católica. E a gente trabalha na Diocese com o primeiro projeto chamado Rede de Comunidades, que são as pequenas comunidades dentro da comunidade paroquial. Isso é típico da nossa Diocese ou existem outras Não, dioceses? isso tem no Brasil todo. É interessante isso, né? Isso tem no Brasil todo. É quase que uma subdivisão de paróquias, né, de comunidades. Dentro da comunidade, porque antigamente a gente dividia a paróquia em capelas, né? As capelas continuam existindo, mas a igreja tem visto a necessidade de trabalhar em pequenas comunidades, e isso veio especialmente depois do concílio, as comunidades eclesiais de base, com a necessidade de levar a Bíblia para uma leitura do povo e uma leitura em comunidade, em grupo, né? em grupo da base da população, refletir não só a palavra, mas refletir também a realidade social que o povo vive. Então, a partir daí, cresceu e agora, ultimamente, as SEBs continuam, SEBs são as comunidades eclesiais de base, continuam existindo no Brasil, mas elas se articularam mais e se aproximaram mais da paróquia. Hoje existe já toda uma preocupação e um projeto nacional de renovar a paróquia a partir dessas comunidades. Então é um projeto que é nacional e nós aqui repetimos mais ou menos em proporção diocesana esse trabalho pastoral que é atender
cada paróquia e revigorar a paróquia através das pequenas comunidades. Então esse é o primeiro projeto. Sim. Um segundo projeto é a formação. A gente sabe que se você não tem a razão daquilo que você faz, né, você também não vai muito longe. Então a formação é exatamente para dar fundamentação bíblica, pastoral, teológica, filosófica, social, do trabalho que a gente faz na igreja. E a formação é um projeto que vai desde a formação da criança na catequese até os grandes cursos, e hoje nós temos até curso de teologia para leigos, e a formação do próprio clero. Então o projeto de formação também ele está implantado em todas as comunidades. E para cada comunidade ele responde a necessidade que aquela comunidade paroquial ou pequena comunidade tem, mas a diocese também tem um projeto para toda a diocese. O terceiro projeto é a ação social, que eu coordeno, sou responsável. Ele abrange todas as atividades sociais da igreja, né, especialmente na parte da caridade e da misericórdia. Então essa pastoral, agora proximamente nós vamos ter uma reunião com o Dom Tomé, ele quer reunir todos os grupos e todas as ações sociais da diocese para fazer uma avaliação, um balanço, né, de como é que vai indo, que tipo de orientação está tendo. A gente evoluiu muito nisso, porque antes a gente tinha um trabalho social que era mais social do que caridoso propriamente dito, e a igreja tem notado que muitas vezes a ação social da igreja estava se reduzindo a algumas ONGs mais próximas da igreja, mas não passava de um trabalho de uma ONG religiosa, né? E aí a gente então não evoluía para a caridade, a gente ficava na filantropia. E agora a gente está mais consciente disso, então a gente está trabalhando nesse sentido, de ver que toda a atividade social da igreja na diocese, as instituições, os grupos, os movimentos... Tem grupos laicos no meio? Tudo tem, tá envolvido. A maioria são grupos laicos. E se está de acordo com o ensino social da igreja, a orientação do magistério, se realmente isso aí está sendo assim, uma obra de caridade cristã mesmo, ou se está virando, ou ficou só na filantropia, ou só na ONG, né? Então esse é um trabalho, assim, um desafio que a igreja tem, e esse Papa está chamando muita atenção disso. Ele quer que realmente o pessoal da Igreja Católica, no mundo inteiro, cuide muito desse encontro, primeiro acolhimento, depois um encontro com o povo, como um encontro realmente misericordioso, de caráter bem evangélico, bem cristão, né? O outro projeto é a família, que também agora nós estamos nos preparando para o sínodo sobre a família, que vai acontecer também no mundo inteiro, em Roma, com a participação de gente do mundo inteiro. E família que é a base, né, da comunidade, é o laboratório, a gente vai discutir muito sobre os novos tipos de família que a gente tem hoje, né? A formação familiar, as orientações. E a diocese tem sempre procurado criar, inclusive, pastorais ligadas, inclusive, a movimentos familiares. A gente tem vários movimentos de casais e de famílias, e os movimentos em si têm também a sua dimensão familiar, cuidando de como que vai a família, né? Como é que vai indo a família nesses 50 municípios que circunscreve a Diocese de Rio Preto. São 97 paróquias, né? Mais de 300 capelas. E esse trabalho, então, vai desde a orientação diocesana até aquele pequeno grupo que se reúne lá na comunidade, na rede de comunidades, semanalmente. E o último projeto é a juventude. Tanto que o nosso telespectador deve ter acompanhado desde do encontro do Rio de Janeiro, né, essa movimentação toda, a Jornada Mundial, e agora a preocupação de que a jornada não seja só uma festa que passou um grande evento que acabou. E já acabou e não deu continuidade. Então o próprio Dom Tomé está insistindo muito nisso. Como é que está, como é que vai indo, qual é a situação desses grupos e desse pessoal que foi ao Rio de Janeiro, como é que está sendo realinhado, reorganizado, né? Se saiu realmente algum fruto disso, como é que está, que rumo que a juventude está tomando,
Então essa preocupação que a gente tem também desde formação do Crisma até os encontros de casais, de pais, tudo que se refere à juventude está sendo também reavaliado para criar uma condição, um espaço, uma oportunidade da juventude hoje da igreja ser mais jovem também, né? A gente sabe, por exemplo, na paróquia da Redentora, a gente sabe que tem muitos jovens que participam, muitos. A gente tem uma base aí, uma média de 250 jovens por fim de semana nas celebrações. Mas 10% porque a gente sabe que está ligado a algum grupo, a algum movimento. E hoje quem não se articula e quem não se une morre na praia, né? E essa expressão eu uso inclusive para o pessoal. Ó, não adianta vir só aqui no domingo. Se você não se organizar, isso aqui amanhã você já esqueceu até o que foi falado aqui dentro. Então com a juventude essa preocupação de dar continuidade a esse entusiasmo que o Encontro Mundial trouxe, né? Que a Jornada Mundial trouxe. Padre Jarbas, e a juventude, com toda a sua ansiedade, com toda a sua impulsividade, é o grande desafio. Acho que não apenas da igreja, mas dos governantes, de todo mundo. É o grande desafio que está aí. Exatamente. Eu acho que a gente vê a juventude do meu tempo, de jovem, né? Que já faz tempo. Eu comecei trabalhando com um grupo de jovens aqui em Rio Preto. Logo, meu primeiro trabalho foi isso. Eu vejo a juventude de hoje... com a preparação que eu tinha para trabalhar naquela época, hoje eu estou por fora. Hoje até a linguagem é difícil, né? Sem dúvida. Então a juventude de hoje precisa ser muito entendida, compreendida e com todo esse entusiasmo que a juventude tem. Às vezes ela tem o entusiasmo, mas não tem uma canalização desse entusiasmo. Uma maneira de extravasar isso, né? De colocar isso em ação. Mas isso é um valor muito importante. A Assembleia das Igrejas, que foi iniciada já pelo Bento XV, né? 16, e depois terminada pelo Francisco, o Papa Francisco, eles insistiam muito nisso. A gente tem que aproveitar muito o entusiasmo da juventude, a espontaneidade da juventude. E o Dom Tomé até tem uma expressão assim, ele diz... vocês reclamam que jovem estraga e quebra as coisas? Deixa quebrar. Deixa quebrar. Tá aí para quebrar, né? É preferível ter o jovem quebrando do que não ter jovem, né? Ou, como diz o Papa Francisco, a igreja tem que ir para o mundo. Eu prefiro uma igreja quebrada, machucada no mundo do que uma igreja... toda conservada, mas não utilizada. E depressiva, guardada na sacristia. Isso. Mas é por aí. Mas é interessante, eu estou ouvindo o Padre Jarbas falar e estou meditando aqui nas celebrações desse movimento que está acontecendo dentro da própria Redentora, e a gente tem acompanhado isso não só dentro da Igreja da Redentora, mas nesses movimentos, desses projetos que nós fazemos pelo serviço social. O jovem tem todo esse ímpeto, e nós já falamos disso aqui, eu falei inclusive na Rádio Jovem Pan outro dia, e por conta da vinda do Papa também. Nós, brasileiros, estamos muito carentes de líderes. Os nossos modelos são muito ruins. Então, o jovem, ele está um pouco perdido. Então, começa pelas músicas. Você vê a música brasileira atual, ela não tem mais aquele apego de história, não tem, né? Então, são essas coisas que nós estamos vendo aí. Então, o jovem, ele fica meio perdido. Então, quando você orienta o jovem, aceita a ideia do jovem e dá oportunidade para ele se expressar, e dentro de uma orientação, e ele vê em você, sim, um líder. Aí, se ele reconhecer em você um líder, a resposta é muito rápida, Rei. É muito interessante esse trabalho que o Padre Jarbas está fazendo na Redentora. A gente observa pelas próprias celebrações que, quando eles coordenam, eles fazem questão de inovar, de fazer tipo de um teatro. Então, enfim, eles estão dando resposta para aquilo que você ofereceu de oportunidade para eles. E nós temos mania de dizer que jovem não quer responsabilidade, não quer nada com nada, mas nós não oferecemos oportunidade para eles, né? Nós queremos o novo. É interessante que eu me lembro, Padre Jarbas, de uma jornada do Padre Lauro Trevisan, que ele dizia que o nome era Ame ou Você Morrerá no Próximo Domingo. Ele dizia que se Jesus voltasse hoje anunciando a boa nova, muitas pessoas não aceitariam por dois motivos. Primeiro, porque é boa, e segundo, porque é nova, né? Então, eu acho que o jovem hoje está mais ou menos dentro dessa linha. Então, ele precisa sim, ele sabe dar resposta, ele tem cabeça boa, ele tem uma gama de informação muito maior que é a nossa, tanto que ele mexe nos smartphones com as duas mãos e conversa com você vê nos restaurantes muito mais rápido do que a gente, eu percebo pelas minhas filhas.
Então, a resposta do jovem é muito rápida, ele te dá essa resposta, ele te dá o retorno. Então, nós precisamos estarmos realmente atentos e será que nós nos questionarmos, nós estamos sendo modelo realmente para esses jovens? Nós estamos dando testemunho de vida positiva enquanto casal, enquanto família? Eu que frequento a comunidade, eu enquanto família, enquanto marido, eu e a minha esposa somos ministros de Eucaristia. Você imagina o espelho que nós somos. Você imagina se na rua depois a pessoa me vê numa condição adversa daquela que ele vê em mim. Minha responsabilidade é muito grande. Então, esses modelos precisam ser repensados. Nós precisamos repensar as nossas vidas, porque infelizmente nós estamos caminhando, na minha opinião, para um modelo muito individualista. Nós precisamos voltar a pensar comunitariamente. Nós precisamos aprender, voltar na educação, não educação de carteira, nós já falamos disso aqui, né, no outro programa. Não é escolarização. Não é escolarização, isso é o básico do básico. A educação de respeito pelo outro, a educação de solidariedade, a educação de não jogar o lixo na rua. Nós vimos aí ontem um evento, um acontecimento interessante, que é importante para todos, questão de despoluição do Rio Preto, mas o prefeito coloca bem, eu vi isso no jornal de hoje. Não adianta só fazer esse trabalho, é ótimo, nós precisamos fazer, despoluir. E a sequência disso, a continuidade? Porque é muito interessante que muitas das pessoas que criticam são aquelas que abrem o vidro do carro e tiram o problema dela e joga para você, joga o lixo na sua porta. E depois ele mora lá perto do rio, vai voltar para ele. Então essa consciência que nós temos que voltar a ter, se você só adquirir isso quando você passa a pensar coletivamente. Então, nós precisamos voltar a discutir isso. Hoje não tem uma discussão no país. Ou você é do lado dos caras que estão, ou você é contra. Então, a sua ideia não serve mais. Então, nós precisamos voltar a discutir. Nós temos um ano de eleição, vamos observar bem, vamos ver as ideias novas que tem, vamos prestar atenção nisso e vamos voltar a discutir o país, vamos voltar a ter modelos de ética, pessoas elibadas, pessoas que realmente vale a pena a gente depositar um voto de confiança nela, né? Aos que já estão aí, nós já sabemos como é que funciona. Vamos experimentar algo novo que realmente tenha um pedigree, apesar que está meio difícil a gente conseguir isso dentre os modelos que nós temos, né? Mas vamos continuar. O Padre Jarbas sempre fala o seguinte: você pode perder tudo, menos a esperança. Então nós não podemos perder a esperança, nós temos sempre a continuar acreditando que o melhor vai acontecer e que vai dar certo. E nós temos que contribuir e fazer a nossa parte, né? Porque acabei de falar, se nós estamos carentes de modelos, de ídolos, vamos nós abraçarmos isso e procurarmos sermos os modelos, os ídolos dentro da nossa empresa, dentro da nossa comunidade, do nosso meio social, né? Porque eu acho que é muito importante essa questão, antes até da questão social, né? Sem dúvida. E o jovem tem o entusiasmo, é isso que o Padre Jarbas está dizendo agora. E isso a gente não pode prescindir, a gente tem que aproveitar. Aliás, o jovem, se a gente convocar, ele faz isso, ele passa à frente, né, Padre? Se deixar, ele passa à frente, é bom que passe mesmo, né? A tarefa dele é essa mesmo, né? Eu acho, eu, pelo menos no meu tempo de juventude, eu devo agradecer à vida e a Deus, porque a gente teve a oportunidade de ter iniciativas e o pessoal, e os obstáculos que eram postos contra isso não eram tantos, não eram insuperáveis. O duro é quando você vê que o jovem está querendo se arriscar. Eu lembro sempre da frase do Papa Francisco, né? A gente fica com medo que ele vai quebrar a cara. Deixa quebrar, depois a gente dá ajuda. Ele vai aprender com isso. Deixa ele experimentar. Né? O erro também ensina. O erro também ensina, a gente aprende também a bater na cabeça. E eu acho que realmente a educação hoje deveria cuidar toda, não só com a escolarizada de carteira, mas a educação da cidadania. Isso, da ética, padrões morais. Exatamente. A gente deveria criar bastante condições para que o jovem começasse a fazer a parte dele, sentindo que é a vez dele, é a hora dele. E a gente fica ali na retaguarda, né? Isso. Aliás, o papel da Igreja Católica sempre foi muito forte no Brasil especialmente, muito forte. E o Padre Jarbas tem uma ligação histórica também com esses movimentos jovens. Eu me lembro lá das missas do motoqueiro. Eu e o Padre Serafim, que fazia essa parte de mais assim, de contato com
com as empresas, né, que patrocinavam em parte esse encontro, e fazia essa parte também de meio de campo com autoridades, com os próprios grupos, né? E isso dava certo porque a gente deixava muito que eles encontrassem o jeito de fazer. Isso. E ao invés de ser aquele motoqueiro que carrega o estigma de ser uma pessoa insubordinada, etc., exatamente, uma pessoa, um cidadão, né, na acepção exatamente. da palavra. Né? Eu sempre estou encontrando o pessoal hoje, né, gente que hoje já não é mais jovem, mas que lembra muito bem dessa época e com saudade e com carinho, né? E muita gente que criou juízo a partir de lá. Foi mesmo. Foi. Eu me lembro de uma cena, uma vez, entrando na igreja da Maceno, durante uma dessas missas dos motoqueiros, eu até lembrei, eles nem gostam que fala motoqueiros, motociclista. Eu lembro, até brinquei com o Molina, depois que era um dos articuladores. O Molina era um dos eu vi aqui, vendo por trás da igreja, eu vi que tinha nos bancos, tinha um sentado, tinha um espaço, outro sentado, um espaço. Então, mas por que eles pulam? Eu falei, não é que eles pulam, é o capacete. É o capacete, é o espaço do capacete. Estava ali do lado. E naquele tempo não tinha muita exigência de capacete, né? Mas ele já usava. Já usava. Mas é a questão da conscientização, né? O importante da educação que a gente fala é a conscientização. Então, que não dá para fiscalizar. Você imagina se você vai conseguir fiscalizar a todo mundo. Não, você não vai. Você consegue sim a educação pela conscientização. A partir do momento que você toma consciência, por exemplo, que o cinto de segurança salva mais de 95% dos acidentes, ele salva vidas, significa que é um item que deve ser tipo a sua roupa. Você entrou no carro, é inconsciente, você nem lembra que ele existe. Você coloca porque você sabe que aquilo é bom para você, ele vai te ajudar. Então, quando você toma consciência daquilo que é importante ao seu redor, aí você passa a ser uma pessoa melhor realmente. Porque, diferente disso, eu não vejo como a gente fazer. Como o padre Jarbas acabou de colocar, a juventude realmente é a grande esperança do país. Na verdade, a nossa esperança está realmente na juventude, porque eu tenho um pouco mais de 50 anos e eu acho que eu tenho muito tempo ainda para muita coisa para fazer, muitos projetos para realizar, mas os nossos filhos, os nossos netos, que eu espero que tenham uma herança um pouco melhor. E nós somos os responsáveis por deixar essa herança para eles. Então nós temos que iniciar as mudanças, apostar realmente nos jovens para que eles dê sequência a esse trabalho nosso, né? Sem dúvida. O Padre Jarbas, por estar cuidando exatamente desse projeto da Diocese, das obras sociais, etc., certamente olha com um olhar de atenção para todos esses projetos. Mas, muito especialmente, ele está muito mais próximo do projeto do Serviço Social da Redentora. Então, eu queria que o Wilson e o Padre Jarbas falassem um pouco sobre o que é feito lá na Redentora. Eu já sei que faz tempo que é feito isso e envolve muita gente, beneficia muitas pessoas, todo mundo conhece esse trabalho. Mas vamos explicar para quem não conhece, Wilson e Padre Jarbas, por favor. Padre Jarbas, fala um pouquinho de como surgiu a importância, e depois a gente fala um pouco dos projetos da história do Serviço Social, né? Que é o mais antigo de Rio Preto, né? O Serviço Social da Redentora. Da Redentora é o serviço social mais antigo de Rio Preto. Nós temos uns 6 meses mais velhos de que São Judas. Né? 31 de julho de 62. Mas tem obras também sociais em Rio Preto, ligadas à igreja, por exemplo, o Asilo São Vicente é anterior a nós. Né? Lar de Fátima é anterior a nós. Mas o Padre Chico que iniciou esse trabalho na Redentora, né? Ele foi pároco lá há uns 25 anos e logo que ele saiu foi substituído pelo Monsenhor Castro, que ficou 2 anos, teve um infarto e aí deixou, aí eu entrei em 91. Mas nós herdamos um trabalho bem organizado, né? Muito bom. O Padre Chico com a Maria Luísa e o Fez Tarraf, eles montaram um trabalho, e mais a equipe deles. E tinha um trabalho também na cidade, que a gente inclusive tem até hoje as sequências e as sequelas desse trabalho. Né? Eu digo sequelas porque a gente também assumiu a responsabilidade de cuidar, de resolver todos os problemas, mas é um trabalho enorme. A paróquia ajudou a construir 92 casas em algumas periferias de Rio Preto, para quem veio para Rio Preto e não tinha onde morar. O sistema era esse, as famílias que começavam a construir as casas, construíam junto, eles ficavam num bairro ali do Eldorado, e na medida que acabava a sua casa, saía do núcleo ali, ia para casa, assumia a casa, e aí vinha mais uma família
para ficar ali no núcleo até e construindo a casa. Hoje, e então, abrindo lugar, né? E abrindo lugar, pessoas, exatamente. E hoje nós já estamos quase que entregando todas as escrituras, né? Já. Dessa questão nós já entregamos 92 escrituras. E você vê que hoje são bairros que era muito periferia na época, né, Padre? Hoje são bairros supervalorizados. Tem escritura que nós passamos aí de imóveis que hoje gira em torno de 200, 250 mil reais. Puxa, então as pessoas que se beneficiaram realmente se beneficiaram muito bem disso, e que bom que é assim. Que seja assim, hoje todos esses imóveis, porque na verdade isso foi se traduzindo em benefício, em pontos positivos, e como tudo, nada é eternamente bom e nem ruim. Então, por um período aí, houve um tempo em que esses moradores não recolhiam os impostos, tal. Então nós ficamos com umas pendências e algumas ações, inclusive por conta disso, dos órgãos públicos no serviço social. E isso recaía, inclusive, não só sobre o serviço social, você puxava o CPF do presidente, por exemplo, aparecia todas essas questões. Puxava o CPF do padre, aparecia. Sequelas que ficam aí. São sequelas. Né? Aí quando eu assumi, hoje não sou eu o presidente, é a Rosana, que é minha esposa, por convite do padre, mas eu fiquei os últimos 4 anos. Então, quando eu assumi, eu disse, padre, vamos resolver isso definitivamente? Ele me deu carta branca, disse, senhora, vê o que precisa, e nós fomos reunindo. Nós montamos o nosso time e fomos a todos os órgãos públicos, fizemos todos esse levantamento e angariamos um fundo e resolvemos os problemas. Então nós fizemos uma parceria com essas pessoas que estavam ocupando a casa, que por direito tinham contrato e tudo mais, tudo legalmente, bonitinho, juridicamente resolvido. E nós propusemos para essas pessoas que eles resolvessem essas pendências. E eles não tinham esse dinheiro para dispor de uma só vez. Então nós juntamos os amigos e nos adiantaram esse dinheiro. E nós acertamos com essas pessoas e eles foram nos pagando de maneira parcelada. Das 97, 92 pendências estão resolvidas. Só uma família que não conseguiu quitar tudo ainda. E nós realmente transferimos todo esse patrimônio para as pessoas, definitivamente. Então, esses IPTUs, essa conta de água, de luz, não vem mais no nome do Serviço Social. Então, hoje o nome do Serviço Social está limpinho. Nós só temos essa unidade do Eldorado, que o padre Jarbas citou, que foi a primeira, né, padre? Que teve a primeira unidade a ser construída, que é um pouco mais complexo, porque os demais são lotes independentes. Então, é mais fácil, menos difícil de você resolver. Esse é um lote grande, onde foi dividido mais ou menos fatiado conforme a necessidade da época. Então você tem fatias de 48 metros quadrados e tem de 100. Esse é um desdobro de lote. Então, se você for fazer isso pela prefeitura, nenhum desses imóveis dá para você desdobrar. Não consegue fazer a escritura individual. Exatamente. Nós estamos cuidando, estamos em fase final também. O doutor André, que está nos assistindo, que é uma pessoa que nos ajuda muito também. Então, nós estamos passando uma escritura em condomínio para todos, onde cada um tem a sua fração ideal e comum, assim como qualquer outro condomínio. Então, nós encontramos uma alternativa também junto à prefeitura, para nós resolvermos essa questão. E aí, com todas essas pendências resolvidas, nós partiremos para outros projetos maiores também, que a gente tem vontade aí, e que dá para a gente fazer, mas a gente dependia dessas situações, porque de repente você faz campanha, uma série de outras coisas, você tem pendências jurídicas que não dava para a gente avançar. Então, com essas questões todas resolvidas, a contento, sem custo para o serviço social, que é mais importante, nós já devolvemos esse dinheiro para as pessoas, né, que nos ajudaram, a própria paróquia também que contribuiu, nos adiantou uma parte desse dinheiro e nós já devolvemos também. Se eu não me engano, o mês passado foi a última parcela, né, Padre Jarbas, que nós pagamos para a paróquia. Então, é um trabalho muito, muito bonito, muito gostoso e muito interessante. Mas como nós estamos falando de serviço social, e nós estamos falando com o padre, dá essa impressão que o serviço social atende a católicos. E, na verdade, de todos esses assistidos aos nossos projetos, a única pergunta que nós não fazemos, nós só temos a questão da religião, para a estatística nossa. Nós não temos objeção nenhuma de qual religião ou qual denominação a pessoa pertence. Na verdade, o estômago não tem religião, ele tem necessidade. O ser humano tem necessidade. E a necessidade de morar também, né? Exatamente. Então, mas nós voltamos ainda dentro daquela proposta, daquele propósito que é nosso e combina muito bem. O meu trabalho com o Padre Jarbas dá muito certo, porque
em muitos itens eu penso muito parecido com ele. Não adianta você simplesmente dar. Então, a igreja estava voltada para esse lado e, felizmente, nós estamos nos voltando um pouco para as origens, que é, na verdade, você ensinar a pescar. Naturalmente, por um período, a pessoa precisa do pão, ele precisa se alimentar para que ele tenha forças para ele continuar. É o momento que precisa do andador, né? Depois exatamente, depois ele caminha sozinho. Então, o que nós estamos fazendo, a nossa assistente social está visitando, nós temos feito algumas reuniões com as coordenações de pastorais dessas comunidades mais distantes, para que nós tenhamos consciência e conhecimento dessa família, dessas famílias, desses assistidos, porque, infelizmente, Rei, nós sabemos que nesse universo tem pessoas que se aproveitam da situação também. Então você tem que separar, você tem que ter uma triagem, porque de repente você tem uma família que recebe da igreja A, B, C, D, E, do CRAS, enfim. Então ao invés de fazer bem para as pessoas, acaba fazendo mal. Nós descobrimos uma família. Exatamente, nós descobrimos uma família que o cara tinha uma mercearia e abastecia essa mercearia com as cestas que ele recebia do serviço social e de outras instituições. São os absurdos. Outro tinha uma pensão, que ele abastecia a pensão, mas isso é do ser humano, né? Nós temos que conviver com isso e, à medida que você vai identificando, você vai eliminando essas questões. Mas o importante é isso, nós não nos fixarmos no ponto, e sim na folha. Né? Você pega uma folha branca e põe um ponto e pergunta para uma pessoa, o que você enxerga aqui? Tem um pontinho ali. Mas tem uma folha inteira branca, você está enxergando o ponto, né? Então, não vamos nos desviar nossos olhares para o ponto, e sim para a folha toda. Então, a floresta é maravilhosa. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que precisam e a gente procura orientar nesse sentido. Só para finalizar, a grande preocupação nossa com essas assistências, com essa caridade, é algo que devolva dignidade para a pessoa. Então, é muito gostoso para nós quando uma família chega e diz assim, olha, eu estou devolvendo a minha cesta esse mês, porque o meu filho, o meu marido, meu pai voltou a trabalhar e nós não precisamos mais. Dê essa para uma outra família que realmente precisa. Então, existem pessoas a manifestação, assim também, né? Existem pessoas de bem, que é a grande maioria, felizmente, né? Então, aliás, para pegar o gancho dele, existem comunidades assim. Outro dia eu fui celebrar no Padre Marcelo, lá na Nossa Senhora Aparecida. Como é que chama aquele bairro? Lá na Senhora Aparecida. Maria Lúcia, né? Maria Lúcia. Aí eu falei assim, e aí, porque a Redentora ajuda com cestas, tá? Famílias que estão esparramadas pela cidade. Falei, e aí, quanto que a Redentora está mandando de cesta para vocês? Nenhuma. E eu pensei, puxa vida, né? Vou passar vergonha aqui. Não, nós não precisamos mais. Nós estamos nos virando aqui agora. Nós estamos motivando o nosso pessoal para o pessoal repartir um pouquinho que tem. Foi. E eu fiquei muito admirado, que até aproveitei elogiar a comunidade, porque o pessoal aprendeu a se virar também, né? E a gente vê por aí que muita gente que recebe realmente não precisa, e só mesmo aquele que não tem jeito, aquele que ele não pode se movimentar, é uma pessoa de muita idade, doente. Esse vai ter que ser assistido a vida inteira. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas isso para dizer que realmente é compensador. Agora, tem uma curiosidade minha, antes da gente fazer o intervalo, Padre Jarbas e Wilson, o Wilson agora há pouco citou aí que o Serviço Social da Redentora não atende só católicos, por exemplo, né? Eu estou vendo também que não atende só moradores da Redentora, que, aliás, é um bairro que nem tem tantas pessoas carentes e tal. Então, o Serviço Social vai atrás dessas pessoas em toda a cidade, é assim que funciona? Primeiro, a gente assistir, isso já dá história, né? Antes do Wilson até. O pessoal vinha buscar cestas lá. E aí a gente, encontro mensal, dava uma manhã de formação, por exemplo, de higiene bucal, higiene dentária, alimentação, problemas de droga. E aí a gente não tinha muito controle de quem vinha e de quem não vinha. Era bom porque a gente tinha um contato com o pessoal todo, né? Mas aí chegamos à conclusão que, como na Redentora a gente não tinha, praticamente uma ou duas famílias só, que hoje não tem mais nenhuma, que a gente precisava ver quem conhecia melhor esse pessoal assistido. E fomos localizando, fulano mora em tal lugar, onde que é a paróquia, que paróquia que está nessa área, quem que é o padre de lá.
Aí começamos a direcionar o pessoal assim, olha, vocês vão na paróquia ou lá no serviço social que vocês têm lá, vocês vão buscar lá Literalmente vocês perseguiram as pessoas até encontrá-las. Isso, e aí então a partir daí a coisa aliviou. Então você não vê movimento nenhum lá na Redentora de gente buscando cesto e tal. São os nossos companheiros, a gente chama eles de... Nós fizemos a reunião esses dias agora, são os nossos representantes em cada... São 7, 8. Nossos facilitadores. Isso, eles é que levam e eles é que sabem, agora estão cadastrando todo mundo, por necessidade, por número de pessoas. Então ficou um trabalho mais inteligente, né? Certo, e quem faz a parte, realmente a parte de motivação, tanto cidadã como espiritual, é a própria comunidade religiosa deles lá. Tá certo. Eu vou pedir a sua licença, um minutinho, Wilson, também a sua, para a gente fazer um rápido intervalo e voltarmos daqui a pouco com o segundo tempo do nosso programa Opinião Cidade. Um intervalo rapidinho, até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Participe da campanha do agasalho do Fundo Social de Solidariedade de São José do Rio Preto. Dê alegria a quem precise. Doe o seu calor. Contamos com você. Comunicado TV da Cidade. O comércio de Rio Preto espera por você de portas abertas. Neste feriado 21 de abril, lojas abertas em horário especial, das 9 às 15 horas. Shoppings e supermercados terão horário diferenciado. Sim Comércio Rio Preto, trabalhando para o bem da sua empresa. Estamos de volta com Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto. Hoje conversando com o padre Jarbas Brandini Dutra, da Igreja da Redentora, em São José do Rio Preto, e com o Wilson Beluco, que é um colaborador do nosso programa, aliás, um ex-presidente do Serviço Social da Redentora. É isso, Wilson? Sim, ex-presidente. Ex-presidente, agora a sua esposa, que é a minha esposa, que é a atual presidente, na exatamente. Tá bom. Você estava dizendo agora há pouco aqui sobre esse trabalho, demos ênfase a essa questão da construção de casas que beneficiaram as pessoas, etc. Né? Agora, além desse trabalho, há também a distribuição das cestas. Me parece que há cursos também. Fala um pouco sobre os outros trabalhos, alguns deles, imagino, realizados pelo Serviço Social da Redentora, padre. Uhum. Bom, isso eu vou passar para o Wilson falar. Tá bom. Tá. Mas eu vou completando. Uma das meninas dos olhos, em termos de curso que nós temos, chama-se Arte de Cuidar. Por quê? É um curso que todo o nosso trabalho são através de voluntários. Então, nós temos os voluntários e nós vamos para as comunidades que necessitam, os convênios que nós fazemos com as comunidades. E, normalmente, nas comunidades, com o apoio dos padres. Nesses eventos, nesses cursos, não necessariamente tem que ser católico para participar. O curso chama Arte de Cuidar. Então, o que consiste? Desde higiene básico, né, da escovação de dente, vem a nutricionista falar sobre alimentação, como a utilização de alimento, reutilização de alimento, preparação, arrumação de mesa, porque você prepara uma pessoa para trabalhar em alguma casa, atendimento de telefone, atendimento da porta, porque hoje, pela questão da segurança, né, Rei,
todos nós sabemos, funcionário de casa, infelizmente, ele não pode dar informação sobre o que acontece na casa, o nome das pessoas, o telefone, onde trabalha. Tem que ser bem orientado a esse respeito. Tem que ser bem orientado, exatamente. E, de repente, ele pode abrir a porta para uma pessoa que não é aquela bem intencionada. Então, passa por todas essas etapas e, no final, a gente tem a preparação dos pratos, a alimentação e como servir isso, uma arrumação de mesa, o prato que usar, a bebida que você deve servir com aquele prato, o básico, né, para que a pessoa tenha o mínimo de preparação, aquelas que não têm, para aí se conseguir um emprego numa casa ou mesmo no comércio em algumas situações. Ou aquelas pessoas também que querem ter um conhecimento maior para o preparo e para a arrumação da casa dela mesmo, para beneficiar da própria família. Então a gente entende que quando você treina e prepara a pessoa, ela está apta a fazer algo. Esse é um curso do Serviço Social da Redentor. Esse é o curso do Serviço Social da Redentor, chama Arte de Cuidar. Tem certificado, apostila, tudo direitinho. Bacana. Então você devolve a dignidade para a pessoa, porque ela passa a ganhar o sustento dela com o próprio trabalho. Então nós entendemos que isso realmente é um trabalho interessante e muito positivo, porque você prepara as pessoas para o trabalho. E aí nós temos outros cursos que acontecem lá no espaço do Serviço Social. Por isso que eu estava dizendo da nossa ansiedade em resolver essas questões, essas pendências do passado aí, porque nós queremos ampliar isso tudo, fazer uma sede nova para oferecer mais para a comunidade, para a população. Nós temos curso apoio jurídico, psicológico, acompanhamento das famílias. Nós temos algumas questões, por exemplo, em alguns cursos que são preparação para os pais, nós temos os psicólogos que assistem, para os filhos, perdão, nós temos os psicólogos que assistem os pais. Porque muitas vezes o problema não é o filho, o problema entre aspas, né? A situação para ser resolvida não é o filho, é o pai. Então o psicólogo ajuda o pai e ajudando o pai, ele melhora a família. Ele melhorando a família, ele melhora ele como pessoa, a esposa, a convivência, tudo, toda a extensão do seu envolto fica melhor. Não é? Wilson, e tem uma equipe aí, né? Psicólogos, assistentes sociais, tem todo um pessoal trabalhando junto com Sim. Aí a assistente social é funcionário por questões de legislação, para atender legislação. Nós temos uma psicóloga que é contratada do serviço social, ela é funcionária do serviço social. Aí todo o demais são voluntários. As psicólogas fazem um trabalho voluntário, as costureiras que fazem um trabalho muito bonito, uma vez por semana elas vão às dependências do serviço social, faz uma série de trabalhos manuais, depois anualmente tem um bazar e a arrecadação desse bazar elas tiram só o necessário para comprar os aviamentos, o material lá novamente, para refazer o restante, ela repassa para o serviço social também ajudar nesses projetos. Tem aulas de Lian Kun, que é aquela ginástica para pessoa de mais idade, para movimentação, aquela questão toda. Tem o apoio psicológico, apoio jurídico, e isso tudo é através de voluntários. Nós tínhamos também um projeto que hoje ele já está andando, nós não temos tido demanda. Nós montávamos uma sala de informática nas comunidades, né, nas periferias da cidade. Então a comunidade preparava uma sala, né, reservava com ar-condicionado e nós vínhamos e nós pedíamos para a comunidade, recebíamos doação de equipamentos de informática, nós montávamos uma sala com internet e conseguíamos um professor da comunidade, também voluntário, que ministrava as aulas para essas pessoas. Aquelas pessoas que nunca tinham tido contato com o computador, que por uma série de motivos. Então isso deu um resultado muito positivo também. Então que isso hoje nós já equipamos aí uma grande parte das necessidades que haviam e hoje nós não temos tido mais nenhuma solicitação nesse sentido. Mas foi um projeto muito bonito também, que deu muitos frutos e inseriu muita gente na área digital. Porque nós partimos do princípio que a grande maioria já conhece o computador. E é incrível como uma grande parte da população não conhece, ele não sabe ligar um computador. É muito interessante isso. E a gente fazendo isso, você também está dando preparação, formação profissional, mesmo que a iniciação. Né? Se não existir a empresa que dá oportunidade para quem nunca trabalhou, ele não vai adquirir nunca vai começar, né? Então, por isso que nós temos que dar oportunidade sempre para as pessoas. Novamente, voltamos aí à questão do jovem. Vamos acreditar no jovem, vamos oferecer oportunidades, vamos acompanhá-los. Né? É a cozinha, é o curso, é a parceria com o Senac. Na verdade... E o projeto Canto e Flauta.
São tantos projetos, muito bem lembrado, por exemplo. Nós temos o projeto da Arte do Canto, né, que a professora Cida, até ela fez uma apresentação no Rotary, como prestação de conta também de uma ajuda que o Rotary deu. E aula de canto, né, toca de instrumentos musicais, a última foi de flauta e canto, que ela apresentou no Rotary, com um grupo de pessoas. Tem a cozinha, que também foi uma doação, uma parceria entre o Serviço Social e o Rotary Clube, na gestão do Vinha e da Dorinha. Eu era o presidente da comissão da Fundação Rotária, e em parceria com o Serviço Social nós conseguimos esse projeto da cozinha. Então o Serviço Social, a Igreja da Redentora, a paróquia, preparou a instalação e o Rotary doou todos os equipamentos. E aí você vê como é interessante que os equipamentos que nós recebemos, por conta do valor que tinha-se para investir, nós acabamos assistindo uma outra comunidade, que é a instituição O Sol, que cuida de dependentes químicos, uma cozinha exatamente com os mesmos equipamentos que nós temos na Redentora. E isso multiplica muito, porque eles fazem pão, eles têm uma padaria, montaram uma padaria com os equipamentos que nós doamos. E eles produzem pães, doces e vendem. Acaba gerando renda, né? Acaba gerando renda para ajudar a própria instituição. Então, Rei, quando você vê uma instituição como essa, funcionando com algo que você fez, mesmo em parceria com outra instituição, porque acho que esse é o trabalho, né? Então é muito gostoso, muito gratificante. Esses são os presentes que a gente recebe pelo que a gente faz. E a cozinha, nós fizemos uma parceria, hoje nós temos uma cozinha muito bem montada, muito bem equipada, que foi doação do Rotary, desse projeto com a Fundação Rotária, que nós fizemos uma parceria com o SESI. Então, aquele Alimente-se Bem, aquele projeto do SESI, Alimente-se Bem, que é de reutilização de alimentos, de aproveitamento, de muitos... O máximo aproveitamento. O máximo aproveitamento, exatamente. Então, a maioria dos legumes, essa coisa, a gente joga fora as cascas. E lá eles mostram que, enfim, o que tem de... que a gente joga de alimento fora. Joga de alimento fora. Muitos deles, a melhor parte, né? Aqui é mais rica em fibra, enfim, de necessidade que nós temos. É interessante isso, porque você fala assim, isso é bom ou é ruim? Ontem nós tivemos uma palestra no Rotary com a Josiane falando sobre águas. Então, eu, por exemplo, não tinha conhecimento. A água, que tipo de água que é melhor? Depende. Depende do seu organismo. O hipertenso, por exemplo, não pode tomar uma água francesa que o grau de evaporação dela, presença de sódio, né? Seco, por exemplo, não pode ser. O ideal é entre 50 e 500, aprendi isso ontem. Né? Então, o hipertenso não pode tomar com um grau muito elevado. Por quê? Porque não vai complicar o organismo, o metabolismo dele. Então, assim como a água, nós temos essa questão do alimento também, que nós não temos cultura do reaproveitamento, né? Entendeu? Nós somos muito ruins, ótimos em desperdício, nós desperdiçamos tudo. Desde da produção até chegar à mesa, nós desperdiçamos quase 30% em falta de embalagem adequada, transporte inadequado, enfim. A cadeia aí perde-se 30%. São números assustadores, realmente são assustadores. Números assustadores. Deixa eu aproveitar a questão no intervalo aqui, o Wilson estava nos lembrando, padre, sobre a transparência do serviço social em relação aos recursos que ele recebe, aplica, etc. Né? A gente até estava dizendo aqui que a transparência é o combustível da confiança, né? Com certeza. E a gente estava lembrando que os moradores da Redentora, os moradores do entorno ali, não são exatamente os beneficiários mas é a eles que vocês prestam essas contas da aplicação desse dinheiro, não é isso? Você pode falar sobre isso. E eu não acompanho muito de perto isso, porque essa parte de contabilidade e de relação de doações, porque a gente não recebe nenhuma verba de fora, nem de prefeitura, nem de estado, nem federal. É a própria comunidade mesmo esse é o ideal, né? Esse é o ideal, que a gente, toda vez que você faz a caridade com o dinheiro público, já deixou de ser caridade, aí já é filantropia ou é ação cidadã, mas não é propriamente dita a caridade cristã. E a gente tem muito consciência disso. Então, quanto menos a gente puder depender de verba de fora, né? Fora da comunidade, de colaboração, por isso também a gente tem a necessidade de ser muito transparente com o pessoal. E o pessoal colabora na medida que essa transparência existe. E nisso nós temos assim, podemos nos orgulhar, porque realmente o pessoal tem dado nota 10 para a gente, né? O grande segredo de você na verdade, assim,
A confiança você que conquista. Então, como é que você que conquista? Mostrando de maneira clara e transparente aquilo que você faz. Então, se você, for lá e disser assim, olha, eu quero fazer uma doação de serviço social de um valor X, mas eu não quero aparecer. Você vai receber um recibo anônimo do valor que você doou. Aquele recibo tem uma contrapartida que é o depósito bancário. Então, aquilo vai para a conta corrente. E para sair dinheiro do serviço social, só através de cheque com 2 assinaturas e cópia. Então, nós ficamos anexados a sua doação com o recibo comprovante de doação, da doação que cada um faz. O comprovante de depósito no banco. E a saída desse dinheiro para os projetos, ou para que quer que seja a necessidade, um cheque com cópia, onde tem 2 assinaturas de 2 diretores do serviço social. Sempre o presidente e o tesoureiro, ou o presidente e mais um, porque o presidente tenha realmente noção de tudo aquilo que está acontecendo e nada escape do seu controle e que ele tenha informação, que é importante. Não por desconfiança, mas realmente para que ele tenha consciência de exatamente tudo que está acontecendo com o seu pessoal, que ninguém trabalha sozinho, é uma equipe. Né? Então, e aí depois de tudo isso, de tempos em tempos, nós prestamos conta para a comunidade através de um folder, onde nós enumeramos, olha, que essa, e vamos lá na frente, o Padre Jarbas abre o espaço nas celebrações, e nós mostramos, olha, tudo aquilo que vocês nos doaram, nós fomos os intermediários para distribuir. De que forma? Tantas cestas básicas, com tantas famílias, com tantos atendimentos de psicológico, a cozinha fez tantos projetos, atendemos tantas pessoas, tantas famílias. Às vezes você assiste 130 famílias, mas o número de atendimento pode ser de 300, porque quantas pessoas tem naquela família? Então tudo isso é muito bem elaborado, nós fazemos um folder e distribuímos para a população saber, para a nossa comunidade saber o que nós estamos fazendo com aquilo. E isso é interessante, que você motiva outras pessoas que não colaboravam a dizer, mas num final de semana tinha uma pessoa de São Paulo, de uma seguradora, e disse assim, nossa, mas que eu estava, nos procurou depois da celebração, e disse assim, eu não sabia, não tinha consciência que existia assim, nós temos uma verba lá assim, 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 e passou a ser um contribuinte, um colaborador do serviço social. Por quê? Felizmente para nós, ele estava numa celebração que nós estávamos prestando conta. Ele disse, ele ficou encantado com a clareza dos detalhes que nós apresentamos. Eu disse assim, mas fica tranquilo, nós não estamos fazendo nada além da nossa obrigação. Ele disse assim, eu sei, eu percebi, mas aqui a grande maioria não faz. Bom, aqui conosco é assim, e por isso que o Padre Jarbas diz assim, que nós realmente nós temos recebido muitos elogios e muita credibilidade por conta dessa transparência, né? Sem dúvida. Que bom que fosse assim em outros locais, né? Exato. Vai acabar sendo ainda, viu? A gente não podemos perder a esperança, é isso aí, essa é a fala do padre. Tá certo. Padre Jarbas, deixa eu aproveitar, já estamos aproximando do tempo final do nosso programa, um pouco sobre religiosidade com o Padre Jarbas. Nós estamos na Semana Santa, Sexta-feira Santa. Eu me lembro que alguns anos atrás, era um dia mais fechado, era um dia de santo de guarda, se chamava assim, quer dizer, algumas pessoas não sequer ligavam a televisão, colocavam um pano na frente da televisão, etc. Isso mudou, né, padre? Isso mudou bastante. Mas isso não significa que tenha diminuído a religiosidade do povo brasileiro, né? Como é que o senhor explica isso? É uma modernização? Como é que é isso? Eu acho que o pessoal vai reinterpretando os fatos, né? Porque o progresso espiritual está em interiorização. Quer dizer, você vai de fora para dentro. Então, a própria Quaresma é um tempo que até a cor dela é roxa, porque é a cor da espiritualidade, e é um convite a você interiorizar, a se interiorizar, né? Mergulhar dentro de você mesmo, para conhecer cada vez mais, através da leitura da Palavra de Deus, através da oração, através da prática, né? da religiosidade, dos ritos, você mergulhar dentro de você para conhecer o que você tem de melhor dentro de você. Então, na medida em que vai acontecendo isso, né, a experiência que eu tenho é que você vai descobrindo que a dimensão espiritual ela é muito mais profunda e muito mais abrangente. E o rito externo, a prática externa do rito, do costume, acaba ficando para segundo lugar. Perde importância. Vai diminuindo de importância, ou vai encontrando a importância dele dentro do conjunto. Então eu acho que nós estamos progredindo nisso. Então a gente está vivendo um tempo... Você vê isso como evolução, na verdade mesmo. Eu vejo que a gente está vivendo cada vez mais o valor interior, né? Aliás, o Evangelho é isso aí. Cristo, ele desatualizou tudo que era rito do Antigo Testamento, né? E principalmente interpretado pelos fariseus e doutores da lei,
e ele valoriza muito o rito da vida. É o que o Papa tem insistido com a gente, né, nos documentos dele. Ele, inclusive, falando de religiosidade, ele diz assim, bem claro, diz assim, não é porque o sujeito não vai na missa que ele está fora da fé. Ele manifesta a fé dele através da religiosidade dele, e às vezes até por uma religiosidade folclórica, mas é uma fé pura. E essa fé você tem que valorizar, não é? Ele não é menos do que o outro, ou mais do que o outro. Ele tem que ser entendido dentro da maneira dele se expressar. Então eu acho que nós, num conjunto, uma visão de conjunto, nós temos progredido nisso. A humanidade, eu acho que está progredindo nisso. Ela, na medida que ela vai descobrindo o homem interior, né, mergulhando dentro dela mesma, da sua realidade e do outro, né, porque não basta só você olhar para dentro de você. Você tem sempre como referência disso aquele que está do teu lado. E a partir daí você vai encontrando o teu próprio mistério. Tem um filósofo francês, que ele é judeu, de família judia, e ele diz assim que quando você olha para o outro, você descobre o teu infinito. Então, são dois movimentos. A espiritualidade consiste exatamente nisso, né? Em você mergulhar para dentro de você, procurar se ver à luz da palavra de Deus e do Espírito de Deus, mas tendo como referência sempre o outro, sim, que está fora de você. Então, eu acho que a gente está caminhando para isso. E não só as palavras, mas também as atitudes do sim, Papa Francisco têm traduzido com propriedade tudo isso, né? Ele tem sido muito feliz nisso tudo, né? Chegou quando ele esteve no Brasil na Jornada de Juventude, chegou a dar uma entrevista para uma emissora de televisão e até atribuiu certa parte da culpa da diminuição de fiéis da Igreja Católica, por exemplo, à própria Igreja. Falou, pode ser, me parece, falta de atenção, foi como uma mãe que não cuida dos filhos, etc. É muito bacana perceber essa perfeita tradução, né, padre? Eu acho que tem uma frase também do Encontro dos Bispos em Aparecida, e ele estava lá, ele foi secretário, que diz assim, você tem que ir para a cidade, que Deus está na cidade. Se você não encontrar Deus na cidade, pode ter certeza que Ele vai te encontrar. Eu acho isso fantástico. Ele te acha. Padre Jarbas, muito obrigado pela sua presença. Você quer falar alguma coisa, Nilson? Não, eu só queria... essa semana eu li alguma coisa sobre o Papa, e onde ele lembrava que as famílias perdeu-se o hábito de 3 palavrinhas básicas, né? Que é desculpa, me desculpe, por favor e muito obrigado. Então essas são palavras que realmente, se você usar não só dentro no seio da família, mas no seu círculo de convivência, realmente nós vamos evitar uma série de situações desagradáveis com toda certeza. Você me desculpe, por favor, muito obrigado. São palavras mágicas, São né? palavras mágicas, não exatamente. São abracadabra, nem o ave de César, essas são as palavras mágicas, né? Exatamente. Padre Jarbas, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Sempre que quiser, volte para a gente conversar sobre assuntos tão importantes quanto esse que nós conversamos hoje aqui. Que bom. Eu quero agradecer também a oportunidade e desejar para todos os nossos telespectadores uma feliz Páscoa. Muito obrigado. Wilson, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela tarefa de hoje ter sequestrado, entre aspas, o Padre Jarbas e trazido aqui ao nosso programa. Obrigado pela colaboração. Imagine, é sempre uma alegria estar aqui, poder falar para a comunidade sobre esse terceiro setor, né, que a gente atua muito fortemente e com muita alegria e com de coração mesmo, porque se você faz isso, tem que ser do fundo do seu coração para que as pessoas realmente percebam que aquilo vale a pena, o que você está fazendo, enxergar em você um modelo a ser seguido. E nós temos realmente essa preocupação. Só para finalizar, antes de desejar a Feliz Páscoa, o assunto que você estava anteriormente com o Padre Jarbas é mais ou menos o seguinte: a pedagogia de Jesus é exatamente essa, dentro do que o Padre Jarbas colocou. Assim como ele dizia, ele fazia. Então, o que você fala com o que você faz. Nós temos que ter um cuidado muito grande com e mantermos essa coerência. Então, muito obrigado mais uma vez, grande abraço, alegria de ter o Padre Jarbas aqui, né, de ter conseguido sequestrá-lo, e a você e aos nossos telespectadores, uma feliz Páscoa, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Obrigado ao Padre Jarbas, obrigado ao Wilson Beluca, obrigado a você que nos acompanhou em mais esta edição do Opinião Cidade, desde já convidando para que esteja conosco novamente na próxima segunda-feira, a partir das 12 horas. Até lá, um forte abraço a todos e uma feliz Páscoa para vocês.